Continuando o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, hoje eu vou meditar no capítulo 6. Capítulo 6, que trata da instituição dos diáconos, e também nós vamos ver o testemunho de Estevão perante o Sinédrio, né? Mas antes eu vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, estou aqui novamente, Senhor, estudando e meditando a sua palavra. Que o Senhor possa me encher com a tua palavra no dia de hoje. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então a palavra de Deus começa dizendo assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então aqui nós vemos no capítulo 6 de Atos, né, que a igreja ela estava crescendo rápido e com isso começaram a surgir alguns problemas internos. Por quê? Porque um grupo de viúvas estava sendo deixadas de lado na distribuição diária dos alimentos e isso gerou reclamações. Elas eram viúvas dos helenistas, né, do povo dos helenistas, e eles murmuraram contra os hebreus, porque disseram que as viúvas deles estavam sendo deixadas de lado. Então, os apóstolos entenderam que eles não poderiam parar de pregar e, ao mesmo tempo, resolver tudo sozinho e também distribuir os alimentos para aquelas viúvas. Então, eles tomaram uma decisão importante e escolheram 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para cuidar dessa parte da igreja. Ou seja, essa escolha marca o início do que hoje nós conhecemos como o ministério dos diáconos. Por quê? Não foi de qualquer jeito que eles escolheram. Primeiro, a liderança da igreja, ela agiu com responsabilidade, com oração. Eles foram orar para que eles pudessem escolher essas pessoas, né? E a palavra de Deus, depois disso, começou a crescer cada vez mais, né? Da mesma forma hoje, nós também devemos orar a Deus para que Ele possa nos auxiliar, para que Ele possa nos ajudar nas nossas decisões, né? E isso foi o que aconteceu. Depois das orações deles, eles tomaram a decisão de escolherem aqueles 7 homens cheios do Espírito Santo, né? E esses homens entenderam que eles não poderiam deixar de lado a oração e o ensino da palavra. Por quê? Porque eles estavam muito focados em servir os alimentos, na distribuição dos alimentos, e não estavam tendo tempo na oração e no ensino da palavra. Mas eles entenderam que porque houve aquela reclamação daquelas viúvas que estavam sendo deixadas de lado por causa que elas não estavam sendo atendidas na distribuição dos alimentos, então eles chegaram à conclusão que tinham que delegar tarefas. E eles estavam certos, né? Cada função tem o seu valor, mas quem lidera precisa focar naquilo que ele foi chamado para fazer. Então, cada um ali tinha que cumprir um papel, mas para funcionar bem,
eles tinham que delegar tarefas, eles não poderiam fazer tudo sozinhos, ou seja, pregar, orar, ensinar a palavra e ainda distribuir os alimentos. Mas aí eles tiveram um momento de sabedoria e oraram, e Deus fez com que eles escolhessem homens, né, para uma função, para essa missão de orar e ensinar a palavra, enquanto que outros foram destinados à distribuição dos alimentos, né? Então nós vimos que a escolha daqueles 7 homens, eles foram baseadas em critérios, ou seja, bom testemunho, sabedoria, estarem cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque isso mostra que para servir a Deus não basta ter apenas disposição, é preciso ter caráter, maturidade e vida com Deus. E a igreja, ela precisa ficar atenta a quem coloca em posição de responsabilidade. Deus abençoa quando há seriedade nessas decisões. Não se pode colocar qualquer pessoa para ir, por exemplo, ensinar, pregar, falar da palavra de Deus. Tem que haver uma escolha correta, né? Para ver se a pessoa tem caráter, tem seriedade com a obra do Senhor e tem afinidade com Deus, ou seja, um relacionamento íntimo com Deus. Então, essa pessoa, para ser escolhida, tem que ser avaliada em vários critérios. E foram isso que eles viram naqueles 7 homens, né? Ou seja, depois que eles escolheram esses diáconos, esses 7 homens, foi que a igreja voltou a caminhar e todos ficaram de acordo com a decisão de que aquelas 7 pessoas, elas foram apresentadas aos apóstolos, que oraram, impuseram as mãos sobre eles, e a consequência disso foi clara. A palavra de Deus se espalhou ainda mais e muitas pessoas passaram a crer. Ou seja, a igreja, ela cresceu de forma saudável, né? Então, no versículo 7 diz assim, 8, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes maravilhas entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Sicília, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, ficando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Então aqui nós vimos que depois da escolha, né, daqueles 7 homens, então os diáconos que foram escolhidos foram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, esses homens foram responsáveis pelo crescimento da palavra de Deus. E esse homem chamado Estevão, ele se destacou ainda mais porque ele era um homem cheio do poder de Deus, cheio da graça, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Então, levantaram-se, porém, na sinagoga, pessoas para discutirem com ele, com Estevão. E eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Estevão sempre ganhava na sabedoria quando discutia com esses homens. Então, esses homens, tomados de inveja, foram na sinagoga, ao sinédrio, acusar Estevão. Ou seja, eles foram levados ao sinédrio e lá eles apresentaram testemunhas falsas, depondo contra Estevão.
né? E eles começaram a dizer que Estevão estava blasfemando contra o nome de Jesus, dizer que Jesus, o Nazareno, destruiria esse lugar, mudaria os costumes que Moisés tinha dado a eles. Ou seja, eles começaram a falar falsamente de Estevão, porque eles não conseguiam resistir à sabedoria de Estevão. E eles foram lá no Sinédrio acusar a Estevão como um homem que estava blasfemando, como um homem que estava falando mal dos costumes que Moisés tinha dado. E quando esses homens, assentados lá no Sinédrio, fitaram em Estevão, porque Estevão foi chamado, eles viram na cara de Estevão o rosto como se fosse de um anjo, né? Então, aqui nós vemos que o capítulo 6 do livro de Atos, ele nos mostra uma passagem muito importante na vida da igreja. Mesmo com dificuldades e reclamações, né? Aqui a liderança ela agiu com sabedoria. Quando aqueles homens vieram falar das viúvas que não estavam sendo contempladas com a distribuição de alimentos, então a direção da igreja ela tomou uma decisão sábia, né? E resolveu escolher homens para um ministério, o ministério do ensino da palavra, enquanto que outros para o ministério de servir. Então, essa passagem nos ensina que a igreja ela precisa de organização. Isso mostra que Deus se importa com os detalhes, né? Com as pessoas que estão à margem, com o bom funcionamento de tudo. Não se trata só de fazer, mas de fazer do jeito certo, com gente certa, no tempo certo. Nós não devemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Isso é uma lição para a vida cristã, né? Para a obra missionária. E nós vimos também que aqueles homens, eles foram escolhidos, aqueles 7 homens, eles foram escolhidos depois de uma decisão tomada pelo poder da oração. Eles oraram primeiro para poderem escolher quais pessoas iriam fazer parte do ministério do ensino da igreja. E eles chegaram à conclusão que aqueles 7 homens, incluindo Estevão, que foi o que mais se destacou, porque Estevão foi levado ao Sinédrio com acusações falsas contra ele. Por quê? Porque Estevão era cheio do Espírito de Deus, cheio da graça de Deus, e ninguém podia resistir a ele. Quando ele começava a falar, inclusive lá no próprio Sinédrio, a face dele, as pessoas viram como a face de um anjo, de tão grande graça que ele tinha de Deus derramada sobre a vida dele. E isso nos mostra que nós também devemos ser assim como Estevão, né? Estarmos cheios do poder de Deus, cheios da sabedoria de Deus, para que as pessoas elas não nos possam resistir. Porque a gente, quando está cheio do poder de Deus, da graça de Deus, nós podemos falar da palavra de Deus com sabedoria, porque a sabedoria vem do alto. A sabedoria não vem de mim mesmo, não vem de nós, não vem daquela pessoa que está pregando o evangelho, mas a sabedoria vem de Deus. É Deus que coloca palavras para que as pessoas possam levar essa palavra com altivez, com sabedoria e com discernimento. É isso que Estevão estava fazendo naquele momento, mas por isso, por causa da inveja que muitos tinham dele, foram acusá-lo no Sinédrio de que ele estava blasfemando, estava falando sobre os costumes, sobre os costumes que Moisés tinha dado, e eles foram acusá-lo falsamente, né? Então isso também pode nos mostrar que nós também, quando estamos no caminho certo, falando a palavra de Deus, andando nos caminhos do Senhor, nós podemos ser acusados falsamente. Assim como aqueles homens, nós também podemos hoje sermos acusados falsamente. É isso que a palavra de Deus nos mostra no dia de hoje. Amém?